Bom dia, tubarões! E aí, como é que vocês estão? Preparados para começar uma semana incrível? Porque sim, eu tenho certeza que vai ser uma semana incrível. Não importa o que aconteceu na semana passada, não importa o que aconteceu no fim de semana, se foi favorável, se não foi, o que importa é que hoje é uma oportunidade para a gente dar início, dar o primeiro passo para uma semana incrível. Já começando a refletir sobre o que eu poderia ter feito melhor na semana passada. O que eu posso fazer nesta semana que eu não fiz na semana passada? O que eu posso fazer de melhor? O que eu posso fazer a mais? Como que eu posso ir além nessa semana do que eu fui na semana passada? Isso não significa que você não se saiu bem na semana passada. Significa que temos que estar nos aprimorando constantemente. Sabe o ciclo do PDCA? Eu até já mencionei aqui o ciclo do PDCA numa matinal anterior, mas muita gente não sabe o que é o ciclo do PDCA. O ciclo do PDCA é uma sigla em inglês. P de plan, D de do, ou seja, plan, planejar, do, fazer, C, check, checar, avaliar o que você fez e act, agir. Então, eu planejo o que eu vou fazer na semana, eu efetivamente faço o que eu planejei fazer na semana, terminada a semana eu vou fazer o check, ou seja, eu vou avaliar tudo que eu fiz na semana passada, onde que eu acertei, onde que eu fiz melhor, onde que eu me saí melhor, onde eu poderia ter ido, onde eu poderia ter feito diferente, né? E eu vou definir por fim act, é o quê? Colocar isso em prática na minha semana seguinte, no meu período seguinte. Tá, galera? Então, a gente tem que começar a semana sempre com essa energia de que é uma oportunidade para a gente recomeçar, para a gente dar um primeiro passo para fazer algo muito bacana. Beleza? E eu espero de verdade, eu torço para que a sua semana seja incrível. Torço para que a sua semana seja fantástica. Beleza, galera? Bom, vamos começar já de conteúdo, né? Já vamos entrar com conteúdo e hoje eu trouxe um conteúdo muito interessante, algo que eu gosto muito de praticar quando eu estou vendendo, né? Quando eu estou atuando com vendas, que são as perguntas que vendem. Eu não sei se você sabe, assim, a gente tem muita dificuldade de perguntar. Não é? Eu falo muito aqui sobre a sondagem, a importância de você conhecer o cliente, de você colher informações sobre o cliente antes de você poder fazer uma abordagem de vendas, de você poder fazer uma apresentação, apresentar o seu produto, apresentar uma solução, tá? Só que existem perguntas, existe uma maneira da gente organizar essas perguntas que vai fazer com que elas não só nos tragam informação importante e valiosa sobre o cliente, mas também elas ajudem a mente do cliente a se direcionar para tomar a decisão de compra do nosso produto ou serviço. Por isso que a gente fala perguntas que vendem. Né? E são 3 tipos de pergunta. Primeiro, perguntas de situação, em seguida, perguntas de influência e, por fim, perguntas de confirmação. Então, o que são as perguntas de informação, né? De situação? O que são perguntas de situação? São aquelas perguntas que vão me ajudar a ter um panorama geral da situação do cliente, a entender, é aquele início de conversa. São aquelas perguntas preliminares que me ajudam a montar na minha cabeça um cenário. E esse cenário vai me ajudar a encontrar quais são os caminhos, quais podem ser as dificuldades e os problemas desse cliente que podem ser solucionados pelo meu produto, pelo meu serviço, né? Quais são as possíveis lacunas desse cliente que eu posso preencher com aquilo que eu tenho para oferecer, seja um produto ou serviço. Então, essas são as perguntas de situação, ou seja, vão me ajudar a ter aquele panorama geral do cliente. Então, alguns exemplos aqui de perguntas, eu anotei até aqui alguns exemplos de perguntas de situação. Né? Por exemplo, primeiro, tudo bem, como é que estão as coisas, como é que estão os seus negócios, se for um cliente B2B, como é que está a família, como é que está o seu dia a dia, como é que está a rotina, se for um cliente B2C. Tá? E aí uma pergunta interessante de situação. Quais são as principais dificuldades que você tem enfrentado no momento? Quais são as principais dificuldades ou quais são os principais desafios que você tem enfrentado, né, nesse momento? E como você está lidando com essa situação? Ele falou do desafio, da dificuldade que ele está lidando. Então, e como que você está lidando com essa situação? Como é que você está fazendo para se sair disso? Às vezes a gente tem uma situação que o mundo inteiro já está acompanhando, então fica fácil a gente colocar, por exemplo, na época da pandemia, como é que está vocês em relação à pandemia? Né? Como é que está afetando vocês? Então, no caso, hoje em dia, como é que está afetando vocês a economia, né, atual do país? Ou seja lá qual a situação, ou enfim, qual a situação, qual a dificuldade, qual o desafio que você está enfrentando e como você está lidando com isso? O que é que você está fazendo? Como você está se saindo?
né? E quais são os resultados disso? Tá saindo bem, não tá colhendo resultados interessantes, não tá? Essa situação, esse momento atual tá te afetando negativamente, tá te afetando positivamente? Além de, como você avalia, né, a decisão como você avalia essa decisão para sua empresa, né? Se você já estiver negociando um produto especificamente, se você já estiver indo lá porque o cliente está precisando buscar, pesquisar uma determinada solução, então como é que você avalia a importância, né, dessa decisão? Como é que você avalia a importância dessa sua escolha, desse momento para você? Qual é a sua experiência, né, com produtos ou serviços semelhantes? Já utilizou, já experimentou produtos dessa categoria? Já utilizou, já experimentou serviços dessa categoria? Como é que foi a sua experiência? O que é que você gostou? O que é que você não gostou? Perceba que essas perguntas, né, as respostas que você vai ouvir, você vai receber para essas perguntas, elas já te ajudam a começar a montar ali, construir um quebra-cabeça na sua mente de maneiras e caminhos que você vai apresentar a sua solução. Olha, para ele, você vai encontrar o que é que para aquele cliente tem maior relevância na hora de você fazer a sua apresentação. Tá? Então, essas são informações muito valiosas. E aí, em seguida, a gente vai partir para as perguntas de influência. Perguntas de influência são perguntas onde a gente já começa a direcionar o cliente a perceber que a nossa solução é a que melhor vai preencher as lacunas dele, a que melhor vai solucionar os problemas dele. Tá? Então, só que a gente faz isso na forma de pergunta. Gente, eu já fechei venda 100% fazendo perguntas. Porque quando você faz as perguntas certas, e é isso que faz a diferença entre você vender e não vender. O melhor vendedor é aquele que faz as melhores perguntas. Tá? Eu já fechei vendas somente com perguntas. Então, as perguntas de influência elas já vão começar a direcionar aquele cliente a pensar e perceber que, olha, talvez a sua solução seja melhor. Então, por exemplo, é interessante, né, se a sua margem de lucro com a produtividade, né, dessa safra aumente, né, será interessante para você? A gente sabe que é interessante para ele. Mas se a gente tem uma solução para oferecer que vai ajudá-lo a aumentar a margem de lucro nele na safra, se aí a gente estiver falando de agro, é lógico que ele vai dizer que vai, mas a gente já está usando essa pergunta para direcionar ele a enxergar que a nossa solução talvez seja realmente a melhor para ele. Né? Outra pergunta aqui de influência. Você gostaria de ver alguns exemplos de como o nosso produto pode ajudar a resolver esses seus desafios? É uma pergunta de influência. Ele vai dizer que pode, aí logicamente você vai falar, vai apresentar já ali alguns. Ele te abriu as portas para você mostrar e você já vai, logicamente, apresentar. Se você já conhece os desafios dele, você vai apresentar soluções que estejam relacionadas àqueles desafios que ele apresentou lá nas perguntas de situação. Tá? Outra pergunta de influência. Como você acha que esse produto pode te ajudar a melhorar seus resultados? A gente já está direcionando, né? Se ele nos procurou, ou se nós estamos indo até ele, como que ele acha que nosso produto pode ajudar? Qual a expectativa que ele tem? E qual o próximo passo para você em relação a essa decisão? A gente já está sendo aqui mais incisivo, né? Qual é o seu próximo passo? Ele vai nos dizer. Mas a gente já está levando ele a imaginar, né, que talvez realmente o nosso produto seja a solução mais adequada. E aí, por fim, a gente vem para as perguntas de confirmação, né? Ou seja, as perguntas que vão fazer com que ele ateste e certifique de que realmente a decisão dele está tomada. Tipo, você tem alguma pergunta ou preocupação antes de prosseguir, né, com esse negócio, né, com a negociação, com a compra? Você tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida, né, que você queira esclarecer? Que a gente vai limpar. A gente vai, nesse momento, o que é que a gente está fazendo? Às vezes o cliente ele tem dificuldade de manifestar objeção. E para nós, pior do que uma objeção é uma não objeção. Ou seja, o cliente fica calado, ele está com dúvida ali, mas ele acaba não externando. Ou ele está com algo que não pareceu para ele adequado e ele não externa, ele não fala. Então, nesse momento, é o nosso momento de tentar puxar aquela objeção para o nosso lado. Então, tem alguma dúvida ainda, né, alguma preocupação antes de prosseguir, né, com esse negócio? Nesse momento aqui, a gente meio que desarma ele. Se ele ainda tiver alguma questão, algum entrave, nesse momento ele vai falar para você. Outra pergunta de confirmação. Você acredita que esse produto atende às suas necessidades? Nesse momento, ele pode vir com novas objeções. Porque se ele falar que não, a gente vai tentar entender o porquê, né, dele achar que esse produto ou esse serviço não atende.
Então talvez ele não tenha entendido direito, talvez a percepção dele não esteja alinhada com o que realmente a gente está oferecendo. Tá? Então a gente tem ali a oportunidade de alinhar e eliminar, sanar qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de questionamento que ele possa ter. E aqui uma outra aqui para o mercado imobiliário, né, para quem trabalha com o mercado imobiliário. Gente, olha, isso aqui tudo pode ser adaptado e pode ser utilizado em qualquer segmento, tá? Inclusive eu encorajo você, se você tiver alguma dúvida relacionada ao seu segmento especificamente, coloca aqui nas dúvidas, seja ao vivo, seja depois na plataforma onde você estiver assistindo, que eu vou adorar responder, tá bom? Olha aqui mais uma pergunta de confirmação. Morar perto de onde seus filhos estudam e, ao mesmo tempo, longe do barulho das vias movimentadas, é a sua expectativa, correto? Ó, se eu usar ali a expressão correto, porque é isso que eu estou oferecendo para ele. Eu estou oferecendo um imóvel que é perto de onde ele falou que os filhos moram, mas é longe do barulho que ele já me falou lá atrás nas perguntas de situação que incomodam ele. Tá? Então, correto? Ele respondendo correto, beleza, essa é a solução. Você está concordando comigo, você está me dizendo então que isso que eu tenho para te oferecer é o que melhor vai preencher as suas lacunas, é o que melhor vai atender as suas necessidades. Então, gente, repetindo, quem vende não é quem fala as melhores abordagens, não é quem fala os melhores discursos, não é quem entrega os melhores benefícios do produto, não. Quem vende é quem faz as melhores perguntas. Tá? Tenha isso em mente, as melhores perguntas vão te proporcionar as melhores vendas, porque não é só vender mais, é vender melhor. Porque se você faz as melhores perguntas, você vai encontrar exatamente o que você vai estar oferecendo, vai encontrar exatamente qual a formatação e qual o benefício, qual a promessa que você fez para aquele cliente, né? E ele vai ter a convicção de que aquela promessa ela vai ser cumprida. Você vai ter a convicção de que essa promessa vai ser cumprida, que aquela expectativa vai ser atendida ou talvez até superada. E você vai ganhar ali um cliente, né, para muito tempo, com a grande longevidade e com o grande potencial de indicar e trazer novos clientes também para a gente. Beleza, galera? Então eu espero que ajude vocês, exercitem bastante essas perguntas. Eu vou estar soltando provavelmente até quarta-feira, né? Estou datando esse vídeo, mas provavelmente até quarta-feira eu vou estar colocando no meu site um conteúdo sobre exatamente essas perguntas, com diversos exemplos, mais exemplos até de perguntas de situação, de influência, de confirmação para vocês. Então vale a pena dar uma revisada depois, tá? Porque essas perguntas vão sim ajudar você a vender mais. Beleza? E vamos lá para as dúvidas. E nesse momento das dúvidas é o momento que eu vou tomar um golinho de café, porque vem paulada e sempre vem paulada. Um brinde aqui a você, espero que você esteja com café aí. Como eu já falei várias vezes, você não precisa parar tudo que está fazendo para assistir essa matinal. Coloca para tocar na sua TV, no seu smartphone, no seu computador e vai se arrumar, vai se preparar para ir trabalhar, tomar seu café, que isso aqui vai ajudar. Você está ouvindo, está participando. Basta estar ouvindo que você já está participando. E vamos lá, as dúvidas. Olha o Pedro Araújo aqui de novo. O Pedro Araújo participa muito, tá? Olha só. De todas as características, o que não pode faltar em um vendedor? Ambição. Você sabe o que é ambição, gente? Sabe o que é ambição? Ambição, diferente do que a cultura brasileira, ela não é muito favorável ao empreendedorismo, a esse tipo de iniciativa, porque a gente tende a enxergar a ambição como algo negativo. As novelas, os produtos culturais que são colocados no ar tendem a classificar as pessoas ambiciosas como sendo as pessoas ruins, as pessoas más, os vilões das tramas. Mas, na verdade, ambição, a gente tende a confundir muito ambição com ganância. O que é ambição? Ambição é aquele meu desejo, aquele meu impulso de querer buscar ter mais do que eu tenho hoje. Ter mais o quê? Ter mais dinheiro, ter mais bens materiais, ter mais conforto, ter mais acesso à cultura, ter mais possibilidade de viajar e conhecer lugares novos, países novos, ter mais conhecimento, ter mais liberdade, tudo isso. Ambição é eu querer ter mais do que eu tenho hoje. E esse mais pode ser mais uma série de coisas. Então a pessoa ambiciosa, enquanto ganância não. Ganância já é diferente. Ganância é eu quero ter mais acima de qualquer outra coisa e estou disposto a passar por cima de quem for e fazer o que for preciso para conseguir o que eu quero. Inclusive passar por cima e utilizar de métodos
que venham a lesar outras pessoas, tá? Isso é ganância. Não vamos confundir. Agora, a ambição é saudável, porque a ambição é motor, tá? Um vendedor sem ambição é um barco sem motor. Um vendedor sem ambição é um tubarão sem a cauda. Eu gosto de falar quando eu vou oferecer minha consultoria, eu tenho lá as etapas da consultoria e a cauda, eu comparo com o corpo do tubarão. E a cauda é justamente o quê? Aquele momento que dá o impulso, aquela área que dá um impulso. Você imagina um tubarão sem a cauda, ele não vai ter impulso, ele não vai atacar. Tá? Então você pensa num vendedor sem ambição. Esse vendedor sem ambição, ele vai fazer nada além do necessário, nada além do que é exigido e solicitado dele. Então por isso que eu não gosto, eu não abro mão de que a equipe de vendas ela tenha remuneração variável. Sempre. Eu preciso ser remunerado, se eu sou vendedor, eu preciso ser remunerado pelos meus resultados. Por quê? Porque se eu sou remunerado pelos meus resultados, obviamente os vendedores mais ambiciosos serão aqueles vendedores que irão se destacar. São aqueles vendedores que irão vender mais. Por quê? Porque eles irão além. Então se eu vou recrutar um vendedor, eu quero que ele seja honesto e eu quero que ele seja ambicioso. Todo o resto a gente desenvolve. Todo o resto a gente desenvolve. Agora, eu não posso tornar uma pessoa honesta, assim como eu não posso tornar uma pessoa ambiciosa. Eu posso estar falando aqui da quantidade de coisas que aquele vendedor pode conquistar na vida dele, porque sim, vendedores podem se tornar pessoas muito bem-sucedidas e conquistar qualquer coisa. Porém, se ele não for ambicioso, se aquela ambição, aquele fogo, aquela vontade de conquistar não tiver ali dentro dele ou dela, isso não vai adiantar nada, vai entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Essa pessoa só quer viver de uma maneira tranquila, calma, e não há nada de errado com isso. Essa pessoa só não tem perfil para ser vendedor. Você pode procurar outra carreira que lhe permita ter uma vida confortável e tranquila sem que você precise estar sempre em busca de algo mais. Mas se você quer ser vendedor, não pode faltar a ambição. Faz sentido isso para vocês? E quando eu coloco o vendedor, eu coloco também o empreendedor. Tá? Porque eu sei que tem empreendedor aqui assistindo essa live e o vendedor, ele é um vendedor. Não, desculpa, o vendedor é um vendedor. O empreendedor é um vendedor. Todo empreendedor é um vendedor. Tá? Você vende a sua ideia, você vende seu conceito, você vende seu produto para a sua equipe, internamente, para fora, para os clientes. Todo empreendedor é um vendedor. Então, todo vendedor, todo empreendedor precisa, acima de tudo, como elemento básico, primordial, ter ambição. Me falem aí, eu espero que esteja fazendo sentido para vocês, tá? Porque isso sempre fez sentido para mim e a minha motivação para estar aqui 6 horas da manhã fazendo uma live, para estar lutando, viajando, pegando carro, indo para lugares, ofertando produtos, dando treinamento nesse Brasil inteiro, pegando voo de madrugada, conexão. O que é que motiva você? Ah, é obrigação? Não, mano. É o que você quer conquistar para você e para sua família. Tá? Agora tem outra dúvida aqui também da Beth Faria. Beth Faria, será que é atriz? Beth Faria? Não sei. Vamos lá. Como posso criar uma apresentação de vendas eficaz que mostre claramente o valor do meu produto ou serviço? Estou falando em valor, tá, gente? Não estou falando de preço. Então, olha só. Como posso criar uma apresentação de vendas eficaz que mostre claramente o valor do meu produto ou serviço? Beth, seguinte. Muito se engana quem pensa que você precisa ter uma apresentação para o seu produto ou serviço. Você precisa, sua apresentação, a apresentação do seu produto ou serviço, ela precisa ser fluida. O que é que significa isso? Na época que eu era diretor da Remax, a gente tinha, se eu não me engano, eram 4 elementos-chave como que eram os principais diferenciais da franquia Remax que a gente poderia oferecer para os candidatos a franqueados. Então tinha, eu não sei se eu vou lembrar todas aqui, tá, gente? Mas tinha o fato de ser uma imagem globalmente difundida e única, onde havia investimento na marca, né? Então um deles era a marca. Outra era a rede, ou seja, todos os corretores de imóveis estavam conectados, interconectados, e poderiam fazer negócios numa única plataforma. Então eu poderia, como um corretor, ter acesso aos imóveis de todos os outros corretores na hora de poder oferecer algo para o meu cliente. Então essa rede era um segundo. Terceira era a parte de educação. Existia a Universidade Remax, onde existia um grande investimento em capacitação, treinamento e preparo para que os corretores fossem os mais preparados, mais bem preparados do mercado.
E tinha uma quarta, que eu não me lembro agora de cabeça, né? Já faz bastante tempo, mas existia um quarto elemento aí. Então, o que a gente fazia? Eu tinha uma apresentação básica, padrão, onde eu falava, contava história e tal, e explicava. Existia, só que antes de começar a fazer a apresentação, existia todo um bate-papo, existia toda uma sondagem. Ia procurar entender o que é que tinha motivado, o que é que ele tinha trazido aquele candidato ali, o que é que ele estava buscando, né, com aquela franquia, né, qual era o estilo de vida que ele estava buscando conquistar, quais eram os grandes objetivos de vida dele com a aquisição daquela franquia. Só que eu ia também tentar pensar e entender o que era benefício percebido, o que podia ser lacuna, o que ele encarava, o que ele valorizava mais em uma franquia. Então a gente tinha pessoas que valorizavam mais a questão da marca única, né? Não precisar investir em construir a marca do meu negócio, porque eu já pego carona numa marca que já vem sendo construída e trabalhada globalmente. Existiam outras pessoas que estavam mais focadas em tecnologia, existiam mais pessoas que estavam mais focadas no trabalho em rede, e a gente tinha uma apresentação para cada tipo de benefício que fosse mais relevante para o candidato que estivesse ali diante de nós. Então eu tinha uma apresentação fluida, ou seja, a melhor apresentação, a apresentação de venda mais eficaz que você pode ter é aquela que melhor se encaixe nas expectativas, desejos e necessidades daquele cliente que está diante de você agora. Então a melhor apresentação é aquela que não é engessada. Percebe? Ela não pode ser engessada. Faz sentido isso para vocês? Isso vale para tudo. Até quando eu vou apresentar produto de balcão, gente. Eu tô com balcão, produto de balcão, a pessoa pergunta, às vezes eu tô na lanchonete, você tem que bolos aí, que lanche você tem aí? Você pode já começar a perguntar, o que é que você prefere mais? Você prefere algo mais doce, mais leve, né? Você prefere salgado? E aí você já vai tentando entender, olha, pelo que você falou, então a gente tem esse aqui. Você gosta de mais cobertura, menos cobertura, mais recheio, menos recheio? Né? O que é que te agrada mais? Como é que é seu paladar? Deixa eu entender um pouquinho. Você gosta de acompanhar com alguma coisa, com um café, com água, com refrigerante, com um suco? E aí você já vai entendendo um pouquinho e a partir disso eu não preciso apresentar todos o cardápio. Quanto mais opção você dá para o cliente, mais você dá a possibilidade dele se confundir e mais você dificulta a tomada de decisão dele, entendeu? Então, quando você ajuda a conduzir o cliente, você está ajudando ele, né? Inclusive, olha só, galera, vender é muito mais sobre ajudar o cliente a comprar, tá? Então, você ajuda o cliente a comprar. Então, a melhor apresentação de vendas é aquela que não é engessada, é aquela que é fluida e vai se moldar às expectativas, necessidades, desejos, lacunas daquele cliente diante de você agora. Beleza? Muito bem! Agora vamos lá para a indicação de conteúdo da semana. Galera, eu vou indicar aqui um livro que eu ainda não terminei de ler, estou lendo, mas estou gostando muito. Tenho certeza que muitos de vocês não conhecem esse livro. O nome desse livro é Riquistão. Já viu esse livro? Riquistão. Caramba, que livro é esse? Esse livro aqui é muito interessante. Eu ouvi falar desse livro. O que esse livro fala? Esse livro fala sobre o perfil e o comportamento dos milionários, né? Como assim, perfil e comportamento dos milionários? Seguinte, por que eu comprei esse livro? O interessante é que eu comprei esse livro com um objetivo e acabei ganhando dois, né? Tendo dois objetivos alcançados num conteúdo só. Então, para que eu comprei esse livro? Nos meus negócios, muitos de vocês sabem que eu também pratico vendas, né? Eu também vendo produtos, eu também trabalho em coordenação de vendas, gestão de vendas e em vendas propriamente dito. E tudo que eu trabalho relacionado a vendas é voltado para um público de altíssimo poder aquisitivo. Tá? Então, tudo aquilo que eu vendo é voltado para pessoas de altíssimo poder aquisitivo. Então, eu tinha ouvido falar que esse livro falava sobre o comportamento dos ricos, dos milionários. Falei, eu vou comprar esse livro para ler e entender um pouco do comportamento. Então, esse livro aqui, ele fala sobre... foi um jornalista que resolveu fazer uma pesquisa, ele passou um grande período de tempo entrevistando pessoas milionárias, né, nos Estados Unidos. Então ele ia passar uma semana com essa pessoa, às vezes na casa, no iate, e ficava observando e perguntando, né, entrevistando as pessoas. Então nesse livro ele fala muito sobre
O que está por trás daquele estilo de vida dos ricos, dos milionários? O que eles pensam? Por que eles tomam determinadas decisões? O que motiva determinadas decisões? O que está por trás? Quais são os sentimentos? Então ele vai a fundo no que está por trás, no que pensam, no que valorizam essas pessoas. Coisas que muitas vezes quem não está imerso nesse contexto não compreende. Coisas que às vezes as pessoas acham extravagância, mas na verdade fazem sentido na mente daquele cliente. Fazem sentido na mente de uma pessoa que tem aquele estilo de vida e que tem uma série de demandas que a grande maioria das pessoas sequer é capaz de compreender. Entendeu? Então, por si só, eu já comecei a gostar desse livro porque ele é muito interessante, ele ajuda realmente a clarear, né, as ideias em relação ao que essas pessoas valorizam e é o meu público-alvo direto nas vendas que eu pratico. Só que além disso, ele tem um benefício aqui paralelo, que é o seguinte, ele fala sobre também como essas pessoas conquistaram a riqueza. E nesse momento, na medida que ele explica também o que é que motiva essas pessoas. E eu vou dizer, não é um livro motivacional, não é um livro de autoajuda, não. É um livro realmente de análise de perfil. Só que ele mostra, por exemplo, uma coisa interessante, cara, que eu percebi. Eu acabei de falar aqui sobre ambição. E o que motiva, o motor que move esses caras aqui é a ambição. Mas não a ambição pelo dinheiro, né? O que trouxe muitas dessas pessoas para isso era a ambição, mas não necessariamente a ambição pelo dinheiro, e sim a ambição por construir alguma coisa, por conquistar alguma coisa, por criar algo novo, por movimentar, por vencer desafios. É incrível como essas pessoas são viciadas em vencer desafio. Interessante porque eles empreendem, eles criam algo novo, criam uma empresa, criam uma solução, às vezes coisas mais mirabolantes, às vezes as coisas mais simples. E aí quando a coisa está definida, quando aquele negócio já está encadeado, aquele negócio já está rodando, aquelas pessoas às vezes se sentem entediadas e vão criar outra coisa, vão arranjar outro problema para esquentar a cabeça, para poder solucionarem. Isso é que move essas pessoas são imparáveis. Então acaba ao mesmo tempo sendo um livro que me trouxe um conteúdo e informação relevante para o público que eu atendo, ao mesmo tempo é também um livro inspirador, que faz a gente refletir, caramba, que interessante, cara. A gente vê a história de tanta gente bem-sucedida, que a gente vai absorvendo um pouco daquilo e isso ajuda a gente a crescer também e evoluir como pessoas, como profissionais. Riquistão, galera, super recomendo, tá na biblioteca de vendas do Shark, link tá no post, link tá na minha bio do Instagram e na postagem desse conteúdo, seja lá onde ele estiver. Muito bem! E agora vamos para o tubarão da semana. Estamos chegando pertinho do fim aqui, né? Estamos acabando. Vou falar muito rapidinho aqui hoje do tubarão da semana. Me estendi um pouco e é 30 minutos, o matinal é 30 minutos. Tubarão da semana. Hoje eu não vou falar sobre uma espécie específica de tubarão, mas eu vou falar sobre a roupa do tubarão. Vocês já repararam que o tubarão, a maioria das espécies de tubarão, eles são escuros na parte de cima e são claros, normalmente brancos, na parte de baixo, no abdômen, né? Eles são escuros no dorso e são claros, normalmente brancos, no abdômen. Isso não é por acaso. Qual é o objetivo do tubarão? O objetivo do tubarão, ele é um predador, é caçar e comer, né, suas presas. E para que ele consiga ser bem sucedido, ele precisa trabalhar com o elemento surpresa. Ele não pode ser visto, a presença dele não pode ser percebida até que seja tarde demais para a presa escapar. Então por que ele tem essa cor? Perceba que se a presa do tubarão estiver mais acima dele, o fundo do mar é escuro. Então esse dorso mais escuro camufla ele em relação ao fundo do mar. Se ao contrário a presa estiver abaixo dele, a superfície, o reflexo do sol, deixa a superfície da água esbranquiçada. E a barriguinha do tubarão é o quê? É branca. Também fazem com que ele fique camuflado, disfarçado. E o que é que isso tem a ver com a gente, conosco? É que da mesma forma, como é que você se veste para abordar seu cliente? Como é que você se veste? Ah, porque o profissional tem que usar paletó e gravata, tem que se vestir bem. E o que é se vestir bem? Será que se vestir bem é usar paletó e gravata? Será? Talvez para você, pelo seu segmento de atuação, pelo tipo de cliente que você aborda e o tipo de produto ou serviço que você oferece, talvez faça sentido. Mas talvez não. A forma de se vestir mais adequada é aquela que vai, primeiro, provocar a melhor impressão em relação a você no seu cliente e, ao mesmo tempo, permitir que você tenha o melhor desempenho naquilo que você está fazendo. Interessante, quando eu comecei a dar palestra, treinamento, eu era muito jovem
e eu aparentava ser jovem também, eu era jovem e aparentava ser jovem, então eu usava do paletó e gravata, sapato social, como um recurso, artifício para que eu parecesse ser mais velho e transmitisse mais credibilidade. E eu vou ser muito sincero, eu não estava nada à vontade. Eu trabalhava no dia a dia de paletó, gravata, às vezes até no dia a dia porque eu tinha medo de ser visto na rua, ser reconhecido e vestido como um menino. Então, eu usava sapato social, paletó, gravata, o tempo todo. Gente, cada 15 dias eu tinha que ir no podólogo desencravar a unha. Porque eu tenho dificuldade de andar com um sapato social. Eu não posso. A estrutura, a anatomia do meu pé não permite que eu use sapato social, mas eu usava. Isso me fazia muito mal. E quando eu estava lá em cima, dando palestra, dando treinamento, eu não estava à vontade. Eu estava ali travestido de alguém que eu não era, fingindo trejeitos que eu não tinha, falando com um tom e uma impostação de voz que não era meu. Tá? E aquilo me matava porque uma atividade que devia ser prazerosa para mim era um martírio, porque eu estava ali o tempo todo fingindo. Até que um dia eu estava em Las Vegas e assisti a palestra de um cara chamado Gary Vaynerchuk. Não sei se vocês já ouviram falar no Gary Vaynerchuk, ele é a maior autoridade em marketing digital do planeta. Ele é bielorrusso, mora nos Estados Unidos, em Nova York, e atende hoje as principais empresas, Budweiser, Nike, as grandes marcas estão na empresa dele, a VaynerMedia. Ele é o cara nas mídias sociais. Eu estava lá em Las Vegas numa convenção e ia ter uma palestra dele. E os palestrantes todos engravatados, né? Todos muito engravatados, aquele jeito formal. Eu estava lá assistindo as palestras e de repente chega o Gary, que é um cara relativamente jovem, hoje deve estar seus 48 anos, por aí, de calça jeans, tênis e uma camisa de botão por fora, dobrada, e falando o que vinha na cabeça. Falando o que vinha na cabeça, do jeito que lhe vinha na cabeça, com a linguagem que ele poderia ali estar conversando com uma pessoa, falando uma linguagem totalmente coloquial, de vez em quando soltava um palavrão e estava lá cuspindo conteúdo. E foi a melhor palestra que eu já assisti na minha vida. E não só isso, foi a palestra mais aplaudida daquela convenção que tinha mais de 10 mil pessoas. Eu falei, meu Deus, é isso. Cara, aquela palestra mudou minha vida. Mudou minha vida. Eu falei, chega de paletó, chega de gravata. Eu vou ser eu mesmo agora dando treinamento. Eu vou ser eu mesmo dando palestra. E comecei a me vestir da maneira que eu me sinto bem. Botei meu jeans, botei meu tênis, né, camisa normal, básica, ou uma social por fora, uma básica com a jaqueta. De uma forma que eu me vestiria para ir para qualquer lugar. Lógico, eu não vou me vestir que nem de bermuda, eu não vou me vestir como eu vou para a praia. Mas de uma maneira que eu me sentisse à vontade, bem vestido, porém à vontade. E eu prometi que a partir daquele dia eu seria eu mesmo, eu me comunicaria como eu me comunico com as pessoas, eu me comunicaria. E aí eu descobri que o que passa credibilidade não é o seu tom de voz e nem o padrão social da roupa que você está usando, e sim a propriedade com que você fala daquilo que você tem para oferecer, né? A segurança que você tem. Então eu estou lá de jeans, mas eu estou falando sobre vendas com a propriedade e a segurança de alguém que já sentiu na pele todas as dores que aquelas pessoas que estão sentadas ali na plateia sentem. E as pessoas se conectam a você quando elas percebem isso. Então assim, se vista da maneira que melhor lhe permita se conectar com o seu cliente. Vou repetir. Se vista da maneira que melhor lhe permite se conectar com o seu cliente. Beleza, galera? E agora, para encerrar, vamos para a mensagem da semana. E hoje vai ser uma mensagem musical. Hoje vai ser uma mensagem musical. E eu vou pedir para vocês aumentarem o som, que eu vou tocar uma musiquinha aqui que eu compus para vocês. Ok? Eu já postei essa música uma vez. Já toquei essa música numa matinal minha presencial, né, numa empresa que eu era gerente comercial. E agora eu vou tocar aqui com vocês para a gente encerrar essa matinal de hoje, beleza? Quem espera que o cliente caia sempre em sua mão, pode até estar maluco ou ter pouca ambição. É preciso bater metas para mais tarde não sofrer. É preciso saber